jovem, vamos na lição. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. O tema de hoje é sacrifício necessário. Mas antes vamos fazer uma breve oração para a gente dar início ao vídeo, tá bom? Dessa tarde, oremos, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e pela saúde. Te peço, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a compreender a tua mensagem através da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Sobre isso te pedimos, que te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né? Para quem cresceu com a visão islâmica, a ideia cristã de expiação pode parecer estranha e até mesmo ofensiva. No islamismo, Deus perdoa diretamente em resposta ao arrependimento sincero, a oração e as boas ações da pessoa. Não há necessidade de um mediador, muito menos de um sacrifício. Na visão islâmica, né? Um dos textos mais citados do Alcorão afirma: dize aos servos meus que se excegueram contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Allah. Certamente ele perdoa todos os pecados, porque ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. A Bíblia, no entanto, apresenta uma realidade mais profunda. O pecado não é apenas um deslize, nem simplesmente o descumprimento de uma regra, mas é uma traição ao coração de Deus. Olha, que é uma coisa muito mais séria, né? O pecado é uma ruptura no relacionamento com o Criador. Então é como se fosse uma quebra, né, da aliança de Deus, né? Quebra de sua palavra. É uma coisa séria, né? Uma coisa séria. Pecado. É a quebra do relacionamento com Deus, né? Além de ser uma dívida legal, o pecado é também uma ferida relacional. Romanos 6:23 deixa isso bem claro, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Essa morte é ao mesmo tempo física e espiritual, uma separação eterna de Deus. Olha. E essa dívida não pode ser simplesmente anulada, sem violar sua justiça e santidade. Uma das razões pelas quais muitos muçulmanos acham difícil compreender o alto custo do perdão é que no islamismo o pecado é entendido mais como uma fraqueza humana do que como uma rebelião moral. Para eles, as pessoas erram, mas são plenamente capazes de se arrepender e mudar. Já no cristianismo, o pecado é encarado como algo que nos separa completamente de Deus, uma realidade tão séria que nenhuma boa ação nossa conseguiria de fazer. Por essa razão a Bíblia fala tanto sobre expiação. Não basta simplesmente perdoar, é preciso restaurar e purificar, corrigindo a violação da lei moral de Deus. Como lemos em Isaías 59, verso 2, mas as iniquidades de vocês, né, que são os pecados, fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Portanto, sem derramamento de sangue, presta atenção aqui, ó, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remoção dos pecados. E para haver remoção de pecados, tinha que vir uma pessoa, né, pura, com sangue puro, para poder fazer isso. Que foi Jesus que veio morrer por nós, né? Hebreus 9:22. De pecado, isto é o perdão, tem um custo altíssimo. E foi o próprio Deus quem decidiu pagar esse preço por nós. Em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Pedro, também 1:18-19 diz, né? O que o fato de o próprio Deus ter se oferecido como sacrifício revela sobre quem ele é? Um Deus misericordioso, né? Um Deus amoroso, um Deus salvador.
Vamos fazer a oração, tá bom? Pra gente encerrar o vídeo. Oremos, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor veio morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti, para que a gente não venha quebrar a nossa aliança contigo. Abençoe cada amigo, cada amiga, cada inscrito desse canal. Abençoe esse canal, sobre te pedimos, que a gente agradecemos. Por tudo, em nome de Jesus, amém. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa as notificações. Gente, como eu comecei a trabalhar, né, vender um negócio aí, no caso não vou poder fazer live todos os dias, tá bom? Só nos final de semana mesmo. No caso, sábado e domingo, tá bom? Só lembrando que a gente tá falando sobre o livro de Samuel, tá bom? 1 Samuel. Forte abraço, fiquem com Deus e estudem a lição.